Bom dia, pessoal. Hoje eu estou aqui para gravar. Continuando aquela aula de vetores, nós vamos gravar hoje ah, a parte de aplicações de vetores. No entanto, não vai ser do conteúdo todo, vai ser somente até aplicações, tá? Então, toda aquela operação básica de vetor mais aplicações. Vou tirar meu vídeo aqui para ficar mais fácil para a internet aqui. E vamos lá. Vamos começar então colocando aplicações entre vetores. Vamos resolver alguns probleminhas, mas sem usar aquelas fórmulas de física, tá? Somente a ideia, as definições básicas de vetores. Vamos pegar o primeiro aqui. Aproxime, vamos conferir se está gravando, tudo certinho. Aproxime as componentes horizontal e vertical do vetor indicado. Um jogador lança uma bola de rugby futebol americano a 25 metros por segundo ao ângulo de 35 graus. Bom, o que que é isso? O que que seria primeiro essas componentes horizontal e vertical? Componente horizontal e vertical, assim, a gente tem um vetor, se eu estou falando de duas dimensões, eu tenho o vetor xy. Por exemplo, vetor 2, 3. Então ele vai ter uma componente x, que é horizontal, e a componente y, que é o 3, que é a vertical. Então a ideia aqui é a seguinte: um jogador de rugby lança uma bola em relação à horizontal. Deixa eu colocar aqui. Bom, primeiro então eu tenho que partir da ideia que existe uma horizontal, que eu vou colocar aqui. Então essa é a minha horizontal. E a partir dessa horizontal ele vai lançar uma bola. Essa bola vai estar, ela está sendo lançada ao ângulo de 35 graus a 25 metros por segundo. Vou colocar aqui, vamos fazer aqui, a bola está sendo lançada aqui, ó, 30, vamos ver aqui, a 90. Metade, 45 dá 35. Vamos tentar colocar aqui. Esse é o lançamento que a bola vai ser feita. Vamos colocar aqui um ângulo, então, de 35 graus. Esse primeiro eu vou fazer o arco aqui do ângulo, mas não vou ficar fazendo para todos, tá? Então, todo mundo aos próximos vai subentender que aqui é o arco do ângulo. Bom, o ângulo de 35 graus a 25 metros por segundo. Bom, o que que a gente vai indicar? Que toda velocidade ele é uma representação vetorial. Então eu vou falar que esse vetor aqui ele tem 25 metros por segundo. Aí como vocês viram na aula passada, o que vai representar esses 25 metros por segundo? É exatamente o comprimento desse vetor, tá? Então eu posso falar que o comprimento desse vetor, eu vou chamar de vetor V, é 25 metros por segundo. Vou deixar o vetor indicado por uma letra em negrito, tá? Porque ficar colocando certinho fica muito ruim, muito trabalhoso. Bom, 25 metros por segundo. Então o que que eu tenho? Eu tenho o ângulo de formação e tenho o comprimento do vetor. Como que eu conseguiria então fazer aqui? Como vocês viram, ó, se eu colocar aqui, ó, o eixo x e y, ó, colocando esses x e y aqui, eu tenho fazer uma cópia aqui que a gente vai usar para baixo depois. Eu tenho aqui um triângulo retângulo. Ó, basta a gente fazer aqui, ó. Mas nesse caso, você já viu, a gente já estudou também o que que é componente de um vetor. Quem que é a componente x de um vetor? É o comprimento desse vetor. Então nem precisa trabalhar com essa ideia de retângulo.
vezes o cosseno. Mas, se a gente estivesse trabalhando aqui com retângulo, triângulo, retângulo, ó, ângulo, cateto oposto, hipotenusa, cateto adjacente. Então vai ficar cateto adjacente pela hipotenusa. Por isso, a componente x, que é essa daqui, é o módulo desse vetor, que é a hipotenusa, pelo cosseno. E a componente y é módulo é o comprimento do vetor vezes seno de θ, que é o cateto oposto. Então, como que vai ficar? X vai ficar o módulo, que é o comprimento, que é 25, vezes cosseno de 35. Fazendo isso na calculadora, 20,48. O y aqui vai ficar o comprimento, que é 25, vezes seno do ângulo, seno de 35, que vai ficar 14,34. Isso significa, então, que o meu vetor V ele tem componentes 20,48 e 14,34. Essas são as coordenadas x e coordenada y dele. E a gente ainda pode representar isso de uma outra forma. Tá? Todo vetor ele pode ser representado de uma outra forma. Qual que é a outra forma? É usando os componentes i e j. Então, a representação x é aí. Então, eu poderia colocar assim, 20,48 na direção i. Mais o y é representado pelo j. 14,34 j. Não esquecendo que o i é um vetor 0, 1, 1 e 0, e o j é um vetor 0 e 1. Então, isso aqui é a mesma coisa que aquilo lá. Bom, outra. Uma criança puxa uma caixa com uma corda exercendo uma força de 9 quilogramas, ao ângulo de 35 graus. Qual é os componentes? Mesma coisa, a gente vai ter que achar componente x, componente y. Deixa eu fazer aqui, vamos fazer a ideia do chão. Vamos fazer uma caixa que está sendo puxada. Então, uma caixa está sendo puxada por uma corda exercendo 9 ao ângulo de 35 graus. Então, se eu fosse fazer aqui, ó, com a horizontal, 35 graus, 90 está aqui. Só para a gente ter mais ou menos uma representação. 45, então, 35 graus. A 9 quilos. Então, quem que vai ser esse 9 quilos? É exatamente o comprimento desse vetor, que é a intensidade. Então, se é para a intensidade, vai ser o comprimento do vetor, 25 metros por segundo, 9 quilos. Então, eu vou colocar aqui com o meu vetor força é igual a 9 quilos, exercendo um ângulo de 35 graus. Bom, quem vai ser então, ó, de novo, ele está pedindo para colocar os componentes x e componente y. Tá aqui, ó, x e y. Tem coordenada x e coordenada y. Coordenada x e coordenada y. Quem vai ser a coordenada x aqui? Né, que seria essa medida aqui. E quem vai ser a coordenada y aqui? Bom, a coordenada x é a intensidade do vetor, que é o módulo, o comprimento do vetor, vezes o cosseno do ângulo.
E o y vai ser a intensidade do vetor, que é o comprimento dele, vezes seno do ângulo. Então vai ficar a intensidade 9, ângulo 35. Então 9 cosseno 35, fazendo a conta, 7,37. Vai ficar a intensidade do ângulo, que é 9, seno de 35, ficando 5,16. Então quer dizer que esse valor aqui é 7,37 e esse valor aqui 5,16. Ou eu posso representar assim: que o vetor força é igual a coordenada x 7,37 e a coordenada y 5,16. Ou ainda eu posso colocar o seguinte: representar isso aqui com uma outra notação, que nem a coordenada x, a componente x é 7,37 na direção i, que indica a coordenada x, mais 5,16 na direção j, que é o que indica a coordenada y. As duas representações. Próximo. O músculo bíceps, ao suportar o antebraço e um peso seguro na mão, exerce uma força de 23 newtons, de acordo com a figura. O músculo faz um ângulo de 108 graus com o antebraço. Então, o que a gente vai fazer é o seguinte, ó. Aqui eu tenho um vetor que já está desenhado, formando aqui um ângulo de 108 graus com horizontal. Está dizendo que a intensidade disso daqui é de 23 newtons. Ele pede, então, quais são os componentes, ou seja, componente x e componente y. Logo, então, x vai ser a intensidade vezes o cosseno, a intensidade 23, cosseno de 108. Fazendo as contas, o y, módulo da força vezes seno, então a intensidade vezes seno de 108, isso daqui. Então, o que eu posso tirar daqui? Que o ângulo na verdade, ele vai ser o vetor, na verdade, vai ser quem? Vai ser coordenada x menos 7,10 e y 21,87. Ou eu posso representar diferente. Quem que é a coordenada x? É menos 7,10 i mais 21,87 j, que é a coordenada y. Bom, então aqui eu tenho, como eu vinha falando, aqui eu tenho coordenada y é essa, coordenada x é essa daqui. Bom, continuando, vamos pegar um probleminha agora então. Só usando esses conceitos básicos que a gente acabou de ver. O peso de 100 quilos está pendurado entre dois fios, como mostrado na figura. Determine as tensões T1 e T2 em ambos os fios e suas normas, ou seja, suas intensidades, seus modos, seus comprimentos. Então está dizendo o seguinte, que aqui eu tenho T1, T2, ou seja, tem uma corda aqui que existe uma tensão nela, ou seja, a corda está sendo esticada. Por esse peso aqui, então tem uma terceira corda. Então eu vou chamar aqui T1 vetor da tensão 1, T2 vetor da tensão 2, T3. Então como que ficaria a representação? Ó, se eu for fazer aqui, eu tenho esse vetor.
que está tensionando para cima. E aqui eu tenho um outro vetor que também está tensionando para cima. E, no entanto, eu tenho o terceiro vetor que está fazendo contrabalanço para baixo, né? Então, o que que eu posso ter? Quem que vai ser o meu vetor aqui? O que eu posso dizer é o seguinte, que o sentido dos vetores T1 e T2 é o oposto ao vetor W. Mas eu posso dizer também que existe uma relação entre eles. Por quê? Porque W acaba sendo quem? O resultado dessas duas tensões. Ou seja, se ele é o resultado, então W é a resultante dessas duas tensões. Então quer dizer que W acaba sendo T1 mais T2, só que no sentido oposto. Então significa que o vetor W acaba sendo igual a T1, T2, só que no sentido oposto, por isso negativo. Aí então vem a questão, quem que é o vetor T1, quem é o vetor T2 e quem é o vetor W. Eu vou ter que descobrir todas. Na verdade, ele está pedindo, determine as tensões, ele quer a força. Qual é essa força aqui? Que a gente vai ter que descobrir agora. Eu não sei se eu vou usar, vamos puxar aqui para baixo. Bom, mas para eu descobrir quanto vale cada uma dessas tensões, a gente vai ter que fazer as contas por partes. Então, na verdade, o que que a gente vai ter que trabalhar? A gente vai ter que encontrar quais são as componentes do vetor. Qual é a componente xy, xy, xy. Por quê? Aqui basta a gente fazer o que depois? Somar a componente a componente, que é a resultante. Então, a primeira coisa a se fazer é isso. Procurar então quem é cada uma das tensões. Vamos começar primeiro então por T1. T1 essa daqui. Então, o que que eu vou fazer? Vou ignorar todas as outras, vou ficar só com T1. Vou tirar esse, vou tirar esse. Só o vetor T1. Então, quem que é o vetor T1? Aqui o que eu não posso esquecer, vamos colocar aqui o nosso eixo. Ó, vou colocar o eixo exatamente aqui. Ele está dizendo que o ângulo formado aqui é de 50 graus. Então, mas assim, eu tenho que olhar isso em relação ao eixo X, em relação a esse eixo horizontal. Então, o que que eu posso dizer? Que eles são, ó, não sei se vocês lembram, reta transversal, paralelo cortado por transversal. Esse ângulo aqui acaba sendo exatamente o mesmo que esse aqui de cima. O que significa isso? Que aqui embaixo também é um ângulo de 50 graus. Vocês viram? Estou ignorando todo o resto. Estou só olhando aquele vetor T1. Mais nada. Aqui. Só que eu não posso esquecer que quando eu vou calcular o ângulo, tem que ser nesse sentido e não naquele. Então, eu tenho que olhar nesse ângulo aqui. E quem que é esse ângulo?
Esse ângulo aqui acaba sendo tudo isso aqui é 180 graus, né. 180 menos 50. Então 180 menos 50, 130 graus. Esse é o ângulo. Então, qual vai ser a componente desse vetor T1? A componente desse vetor T1 vai ser, a intensidade dele vezes o ângulo. A coordenada y é a intensidade vezes seno do ângulo. Então a intensidade vai ficar módulo, essa componente que vai ficar módulo disso, que eu não sei ainda quanto vale, que é a intensidade, é o comprimento, vezes cosseno de 130. E o y, P1 vezes seno de 130. Logo, as componentes do vetor vai ser quem? Vai ser a componente x, que é essa daqui, e a componente y, que é essa daqui. Ó, componente x e componente y do vetor. Componente x e componente y do vetor. Vou deixar quietinho isso daí agora. Agora eu vou me preocupar com a tensão do segundo vetor. Agora eu tenho que me preocupar com o segundo vetor. Esse vetor aqui, de novo, vou ignorar todos os outros. Estou só olhando aquele ali. Não quero saber do restante. Então, quem vai ser esse vetor aqui? De novo, vamos colocar isso aqui num eixo x e y. De novo, esse ângulo aqui acaba sendo o mesmo que esse ângulo aqui opostos, reto transversal, retos paralelos cortados por uma transversal. Então, se aqui é 32 graus, ali também é 32 graus. Só que aqui já está algo mais simples. Por quê? Porque já está na direção correta. Eu não preciso fazer nada em relação ao que eu fiz o outro. Porque a gente já consegue calcular direto. Então, qual vai ser o vetor? Coordenada x dele. Sua intensidade vezes cosseno. Coordenada y, sua intensidade vezes seno. Não esqueça que a intensidade é o módulo, é o comprimento. Então vai ficar sua intensidade, que eu não sei quanto vale, mas isso aqui é o módulo de T2, cosseno de 32. É a mesma coisa para o seno, seno de 32. Então aqui eu vou ter coordenada x e aqui a coordenada y. Coordenada x, coordenada y. Bom, aqui você poderia ter colocado, eu coloquei seno de 32 graus, mas não haveria necessidade de colocar seno de 32 graus. Você poderia ter utilizado a calculadora. Colocado então, por exemplo, cosseno de 32 graus vai ficar 0,848, ou seja, 0,85. Você poderia ter colocado 0,85 T2. Seno de 32
0,52,9, ou seja, 0,53. Então, você poderia ter colocado 0,53 T2. Eu preferi deixar dessa forma aqui para a gente trabalhar um pouquinho mais de trigonometria para frente, para vocês, para a gente treinar um pouquinho. Bom, e agora a gente precisa ainda verificar qual é o vetor T3. O vetor W, desculpa. Ainda eu preciso verificar quem é o vetor W. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou ignorar esses daqui de cima. Vamos pensar só no vetor W. Vou colocar aqui, ó. Ó, exatamente esse aqui é o meu vetor W. O vetor W. Mesma coisa, gente. Qual que é o ângulo que aqui está acontecendo com o vetor W? Ou eu uso menos 90 graus aqui, ou eu uso 270 graus lá. Então você tem que escolher, ou você usa menos 90 ou menos 270 graus. Ou simplesmente nenhum disso. Porque assim, só olha quem é a coordenada. Quem é a coordenada W? Qual é a coordenada x desse ponto aqui, ó? Quem que é a coordenada x desse ponto? A coordenada x vai ser a intensidade dele, que é menos 100, né, aqui no eixo x. Na verdade, quem que vai ser esse ponto aqui? Acho que é mais fácil desse jeito. Vai ser a coordenada x menos 100 e a coordenada y, 0. Essa vai ser a coordenada desse ponto. Então, vai ser exatamente as componentes do vetor. 0 em x, oh, mito, tá errado. Na verdade, vai ser 0 em x e menos 100 em y. Perdão, gente. Menos 100. É a coordenada y aqui, que não é a coordenada x. Então vai ficar isso aqui. Bom, aí eu não posso esquecer que lá no começo eu tinha quem? Quem que era o vetor T1 mais T2? Tinha que ser igual a menos W, porque eles são opostos, sentido oposto. Mas eu tenho W, então quem vai ser o menos W? Basta você colocar menos em evidência. Então, menos W vai ficar 0, 100. Que é só você multiplicar por menos aqui ficaria exatamente o de cima. Agora sim a gente consegue começar a resolver o nosso problema. Então, quem vai ser o nosso vetor? T1 mais T2 igual a menos W. Bom, eu vou ter que eu tenho. Quem que é o vetor T1? O vetor T1 é isso aqui. O vetor T2, isso aqui. Vou substituir lá embaixo. Então, o vetor T1 vai ter a componente x, componente y. Então, está aqui. E foi obtido lá em cima. Esse é o meu vetor T1. Esse daqui, componente x, componente y do vetor T2. Igual componente x e componente y do vetor W. Pronto. Então, eu tenho aqui
E agora o que que eu vou fazer? Eu tenho uma equação, eu tenho que isso aqui tudo é igual a isso. Ou seja, o que que eu posso dizer? Que as componentes x devem ser iguais. Então, se eu pegar, T1 mais seno, cosseno de 130, T2 mais cosseno de 32 tem que ser igual a seno de a zero. Ó, igual a zero. Se eu pegar T1 seno de 130, T2 seno de 32, tem que ser igual a 100. Igual a 100. Então, se a gente só pega, soma os componentes x, iguala com o componente x. E agora o que a gente precisa fazer? Resolver esse sistema, que eu tenho T1 cosseno de 130 mais T2 cosseno de 32 igual a zero, T1 seno de 130 mais T2 seno de 32 igual a 100. Como que fica? Realmente, gente, dá um pouco de trabalho, mas a gente está resolvendo somente utilizando as ideias básicas de vetor, sem fórmulas. Na verdade, tem muitas fórmulas, né? Bom, então vamos resolver. Peguei essa primeira parte, T1 cosseno de 130 mais T2 cosseno de 32 igual a zero. Vou isolar o T2. Então, quem que vai ficar? Passo isso aqui para o outro lado, T1 cosseno de 130, dividido por menos, né? Tá mais aqui, passo para cá menos, dividido por cosseno de 32. T2, então, vai ficar menos, isso aqui. Então, T2 vai ficar isso aqui. Agora a gente vai tentar, vai lá para calcular quem é o T1. Então, vou pegar a segunda equação que a gente tinha. É 130 mais T2, 132. Vamos fazer as devidas substituições, então. Como que vai ficar? T1 de seno de 130 menos T2. Quem que é o T2? Menos T1 cosseno de 130, cosseno de 32. Então, peguei isso aqui e substituí aqui. Substituí aqui, que deu isso aqui. Vezes seno de 32 igual a 100. Agora eu tenho uma única incógnita, agora eu consigo resolver. Tem um seno de 32 menos aqui, isso aqui. Ó, cosseno, seno. Seno sobre cosseno. Errado. Vou arrumar aqui. Pronto. Bom, olhando aqui, ó, tenho cosseno, seno. Seno sobre cosseno, tangente. Então vai ficar T1 cosseno de 130 vezes tangente de 32 igual a 100. Gente, vocês não precisariam ter feito essas operações com trigonométricas, tá? Bastava fazer quanto vale seno de 130 na calculadora. E nem seno de 130 na calculadora é 0,766. Poderia ter usado 0,77. Mas aqui eu estou deixando sem simplificações, por isso que eu estou usando as próprias referências de cosseno, também para poder trabalhar um pouco com a trigonometria. Bom, então, T1 vai ficar igual, coloquei T1 em evidência, vai sobrar seno de 130, cosseno de 130, gente 32, igual a 100. Então, quem que vai ser meu T1? Vai ser 100 dividido por tudo isso daqui. Aqui.
Agora sim, jogo tudo na calculadora. Aqui é seno de 130 graus. Que vai dar 85,64. Esse é o valor. Esse é o meu valor do T1. Sabendo o valor do T1, a gente volta para descobrir ele aqui. Então, ele é 85,64. Vou fazer a substituição. Vai ficar 85,64, que é meu T1, seno aqui, cosseno por cosseno 32, que vai dar 64,91. Então, a gente conseguiu descobrir qual é o valor das tensões. O exercício perguntava, determine as tensões T1 e T2 de ambos os fios. Então, está aqui. Só que esse valor que eu acabei de encontrar são só as normas, é sua intensidade. Então, a intensidade aqui é de 64,91 e aqui a intensidade de 85,64, que são os módulos. Agora a gente vai ter que calcular quem? Quem são as suas componentes? Quem são as componentes desse vetor? Aí quem que é a componente? Agora volta, agora é a parte mais simples. Quem que é a componente? Componente x. Intensidade vezes cosseno do ângulo. Então, intensidade vezes cosseno de 130. A componente y, intensidade vezes seno de 130. Vai dar isso daqui. Só substituir os valores. A gente acabou de encontrar T1, T2 e o resto na calculadora. Quem que é o vetor T2? É a intensidade vezes cosseno. E a coordenada y, intensidade vezes seno. E vai ficar isso daqui. Então quer dizer que T1, vetor T1, as coordenadas do vetor T1 é menos 55,01 e 65,60, T2 55,04, 34 e 40, coordenada aí, a componente Y. E as intensidades T1 85,64, T2 64,91. Fazer mais um rapidinho, mais um probleminha interessante aqui. Na navegação aérea, as direções são dadas tomando-se as medidas a partir do norte no sentido horário. Suponhamos que o avião esteja voando a 200 km por hora na direção de 60 graus e que o vento sopre diretamente do oeste a 40 graus. Aproxime a velocidade do avião no solo e o verdadeiro curso do avião. Bom, está dizendo que, segundo a navegação aérea, vamos colocar de acordo com os problemas, com o probleminha aqui. As direções são dadas a partir do norte, sentido horário. Então, na verdade, é nessa direção aqui que ele vai dar a medida de todos os ângulos, do norte, sentido horário. Suponhamos que o avião esteja voando a 200 km por hora. Então, quer dizer que a intensidade é de 200 km por hora. Essa é a velocidade do avião. A um ângulo de 60 graus. Então, ele vai fazer 60 graus com a vertical, porque diz que é do norte no sentido horário. Então, esse aqui é o aviãozinho. Então, ele está aqui voando. Ó. Então, ele está de 200 km por hora, 60 graus. E que o vento sopre diretamente do oeste. Então, quer dizer que o vento está soprando daqui, ó, nessa direção, diretamente do oeste. Esse é o vento. A 40 km por hora. Então, eu só transportei esse vetor aqui para cá.
40 quilômetros por hora. Aproxima a velocidade real do avião. Bom, qual que é a ideia aqui? Por exemplo, se o avião, vamos fazer de conta que o avião, vamos pegar aqui, o avião ele está com essa posição aqui. Vamos colocar que isso aqui que seria os 60 graus em relação ao norte. E aí a gente tem um vento batendo aqui nesse avião. O que é que vai acontecer? Esse vento aqui, ele vai forçar a mudança de direção desse avião. Ó, ele vai, na verdade, ter essa velocidade aqui. Quando a gente coloca, esse amarelo seria real. Por quê? Ele está dizendo que está aqui, mas o vento ele vai bater aqui e vai ficar empurrando esse daqui para baixo, até chegar nessa direção aqui. Essa que seria a real. Ou seja, se o vento bate nas costas do avião, ele empurra para baixo. Se o vento bate nessa outra direção, ele acaba erguendo o avião. Por isso que dá essa diferença de medida. Bom, então o que, que eu vou ter que saber? Eu vou colocar aqui que eu tenho o vetor velocidade do avião, eu tenho o vetor W, que é a velocidade do vento, e eu tenho U, que é a velocidade real do avião. Bom, então, se a gente vai fazer aqui, a primeira coisa que eu tenho que descobrir é o quê? Quem é a velocidade real do meu avião? A primeira questão é essa: quem é a velocidade real do meu avião? Quem é a velocidade real? Na verdade, a velocidade real vai acabar sendo quem? Que é o vetor U. Vai ser a junção entre as velocidades do vento e do avião. Então, vai ser a velocidade real, vai ser a velocidade do vento, vetor velocidade do vento, mais velocidade real do avião, ou seja, é o vetor velocidade mais o do vento, que é a resultante, né? Então, qual é a velocidade real? É a resultante entre a velocidade do vento com a velocidade do avião. Mas para eu trabalhar com isso aqui, para calcular a resultante, eu preciso saber quem são as componentes desse vetor e quem são os componentes desse vetor. E aí vem então os próximos passos. Quem são as componentes? Já que eu estou falando de velocidade real aqui. Componente V, componente X. Quem que vai ser a componente X? A intensidade vezes cosseno. A componente Y, intensidade vezes seno. Então vai ficar 200 vezes. Só não posso esquecer que se aqui é 90 graus, significa que vai ser 30 graus, que é o que a gente usa para fazer as contas da trigonometria. Então aqui vai ser 30 graus. Então cosseno de 30 e o outro seno de 30. Ah, eu até coloquei a tabelinha aqui, ó, trigonometria, seno de 30 graus, meio, cosseno de 30 graus, raiz 3 sobre 2. Vou dar uma relembradinha aí para vocês. Então, cosseno de 30 raiz 3 sobre 2, isso aqui. 200 por 2, 100 raiz de 3. 200 vezes 130, 130 é meio, 200 vezes meio, 100. Quem vai ser a componente do vetor W? Mesma coisa, é sua intensidade vezes cosseno, é a x. A y, intensidade vezes seno. Aqui o ângulo vai ser de quanto? Como ele está sobrando diretamente do oeste, então o ângulo vai ser zero. Então vai ficar cosseno de zero, que é zero, que é 1. Vai ficar 40. Ó, tanto que aqui você nem precisa. Ó, como o ângulo é zero, quem que é a coordenada? x40, y0. Vai ficar x40, y0, que vai ficar 40 seno de zero, que é zero lá. Então vai ficar zero mesmo. Então eu tenho que o vetor V é 100 raiz de 3, 100, e o vetor vento, 40 raiz de 3. Agora sim eu consigo calcular a resultante. Quem que é a resultante? É esse vetor V mais o vetor U.
que é coordenada a coordenada. 100 raiz de 3 mais 40, 100 raiz de 3, 40. E 100 mais 0, 100. Essa daqui é as componentes da velocidade, do vetor velocidade real desse avião. Mas ele está perguntando, aproxima a velocidade do avião, ou seja, a intensidade desse avião. E o curso, que é a direção, que é o ângulo. Então, quem que é a intensidade? A intensidade é o módulo, é o comprimento. E quem que é o comprimento? É a raiz quadrada de cada componente ao quadrado. Então, vai ficar 100 raiz de 3 mais 40 ao quadrado, mais 100 ao quadrado. Que vai dar aproximadamente 235,40 quilômetros por hora. E a verdadeira direção do avião, que é o ângulo. Ó, eu tenho que aqui é o ângulo, a intensidade real é 235, eu sei que as coordenadas x é essa, a coordenada y é essa. Mas qual é o ângulo? Aqui a gente vai ter quem? Aqui eu vou fechar um triângulo retângulo. Triângulo retângulo. Então, como que eu faço para calcular isso aqui? Eu poderia usar seno, que é o cateto oposto pela hipotenusa, cosseno, que é adjacente pela hipotenusa, ou tangente. No caso aqui, eu preferi usar a tangente, que é o cateto oposto pelo cateto adjacente. Então, vai ficar 100 sobre isso. Vai dar isso daqui, 0,4690. Bom, continuando, então como que eu vou fazer? Mas isso aqui não é o ângulo, é o valor da tangente. Quem que é o ângulo disso daqui? Aqui é que vai entrar uma função que eu não sei se vocês já trabalharam antes. Deixa eu colocar aqui. Voltar a minha câmera. Que eu não sei se vocês já trabalharam antes, tá? Quem que é a função inversa da tangente? A função inversa da tangente é o arco tangente. Então, tangente do ângulo é 0,469. Então, mas quem que é o ângulo? Quem é o ângulo? O ângulo vai ser o contrário. O arco tangente disso tem que ser igual ao ângulo. Então, assim, o arco tangente disso aqui tem que ser igual a esse ângulo aqui. Ó, arco tangente. Como que você vai fazer o arco tangente? No arco tangente, basta... Ó, aqui eu tenho a minha função tangente. Deixa eu colocar aqui para eu poder enxergar também. Ó, aqui eu tenho a minha tangente. O arco tangente pode ver a tangente na menos 1. Ou seja, você vai ter que apertar então a segunda função. Então, segunda função, apertei ó lá, tangente na menos 1. Deixa eu só tirar, estava errado. Então, a segunda função, tangente. Então, já é a tangente na menos 1. Agora eu vou digitar o número, que era 0,4690. Então, 0,4690. E vou dar o igual. Então, o ângulo é de 25,13 graus. Esse é meu ângulo. Aproximadamente 25 graus. Essa é a direção real do meu avião. Então, se for colocar em relação a 90 graus, que é o norte que ele colocou, 90 menos 25, aproximadamente 65 graus. Então, ele diz que a direção real é 65 graus e a intensidade, que é a velocidade real, de 235. Então, é isso, gente. Vou parar de gravar. Para a gente, a próxima matéria vai ser produto escalar.